Oi, boa noite. A gente está fazendo propósito de cada um contar uma história da Bíblia. E eu resolvi contar de Gideão, que eu amo essa história. E ela está em Juízes 6. E ela começa assim: O Senhor deu seus filhos por 7 anos nas mãos dos medianitas, porque fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, que era idolatria e desobediência. Então tinha um povo que estava desobedecendo a Deus, estava idolatrando, né? E o Senhor falou que tirou eles do Egito e pediu que eles não temessem os deuses da terra, né? Mas não deram ouvido à voz de Deus. Daí, constantemente, os midianitas saqueavam o povo hebreu, né? E tomando seus trigos e gados, né? Que eles faziam quando eles faziam a colheita, né? E quando os gados cresciam, estava pronto para o abate, eles iam e roubavam isso, pegavam para eles. E assim os hebreus ficavam empobrecidos, né? E passavam a viver escondidos nas montanhas, né? E cavernas. Sentindo o peso da opressão do inimigo, o povo se ajoelhou e clamou ao Deus de Israel que os ajudasse. E foi a partir daí que veio um anjo do Senhor e assentou-se abaixo de um carvalho. Enquanto Gideão estava malhando trigo no lagar, o que é um lagar? É uma pedra grande aonde colocava a uva e socava essa uva para que o líquido, né, caísse numa vasilha grande e se tornasse vinho. Ou então a azeitona, né, de transformar em azeite. E por que Gideão levava o milho para ali? Ali não era o lugar de levar milho, nem levar o trigo, mas era para enganar os midianitas, porque os midianitas procuravam o Gideão lá no celeiro, ele não estava lá, porque ele não aguentava mais ser roubado, ele não aguentava mais ser saqueado. Então ele levava o trigo lá para o lagar, porque ele sabia que lá os midianitas não iam encontrá-lo. E aí, enquanto ele estava lá no lagar, um anjo chegou e apareceu para ele, né? E aí ele falou, né, que... É, peraí um pouquinho. Aí o anjo falou com ele: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se Deus é conosco, por que tudo isso está nos acontecendo? Onde estão as maravilhas que nossos pais, né, nossos avós, nos contavam sobre os livramentos que o Senhor fazia, né, ao povo do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não sou eu mesmo que vim aqui pelo meu povo? Ele dizendo, né, que ele não é ele que estava ali com aquele anjo para falar com ele. E Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel, né, e minha família, sendo que eu sou o mais pobre, né, da tribo de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai? Que é o menor? O que quer dizer isso? O mais fraco e incapaz, né? Eu que tenho tanto medo de fracassar para fazer algo tão grandioso que é livrar o povo, né, de Israel da mão dos midianitas. E o Senhor lhe disse: Eu serei contigo, tu irás ferir os midianitas. E Gideão lhe respondeu: se agora tenho achado graça aos teus olhos, e se és tu, Senhor, que fala comigo, por favor, me envie um sinal. Ele pede um sinal para Deus. Peço, por favor, que não vá até que eu volte com um presente para ti. Ele oferece um presente para o Senhor. E o Senhor respondeu: Eu esperarei. Respondeu através do anjo. Então Gideão trouxe a oferta até debaixo do carvalho e lhe apresentou. E o anjo do Senhor lhe disse: Coloque a oferta em cima dessa pedra e verta o caldo, quer dizer, derrame. Com certeza era algo cozido, alguma coisa assim que ele estava oferecendo para o Senhor. E o anjo mandou ele verter o caldo, ele derramar. E assim fez Gideão. E o anjo do Senhor pôs a ponta do cajado
sobre a oferta, e subiu fogo, consumindo tudo. E o anjo do Senhor, depois disso, desapareceu de diante de Gideão. E viu Gideão que realmente era um anjo do Senhor. E aconteceu que depois disso, naquele mesmo dia, o Senhor ordenou Gideão a derrubar o altar de Baal que pertencia a seu pai, Joás. O pai de Gideão, ele fazia ídolos, e ele tinha um altar e o povo ia lá adorar Baal e comprava esses ídolos, né? E o pai vivia disso, e por isso que tinha idolatria lá no lugar. Então, Deus pediu que Gideão derrubasse esse altar e no lugar edificasse outro altar ao Deus de Israel. E ali fizesse um holocausto, né? Fosse queimado algum sacrifício, colocando, né, abaixo aquele altar, Baal, e fazer um novo para Deus. E assim fez, mas não quis fazer isso durante o dia, por causa do povo, medo, né, do povo, lógico. À noite, por causa da sua família e dos habitantes da cidade que iam ver que era ele. E pela manhã, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído. E eles concluíram que Gideão era o responsável e por isso ele deveria morrer. O povo se revoltou. Foi então que Joás, seu pai, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal realmente fosse um Deus que teria, né, poder, ele teria se defendido, né? Onde o altar foi destruído, ele teria defendido os outros ídolos. Então ele falou assim, se realmente Baal fosse um Deus poderoso, ele teria se defendido os outros ídolos. Olha o pai de Gideão defendendo Gideão, hein? Foi por causa disso que Gideão foi chamado de Jerubaal, que significa Baal contrido contra ele. Naquele mesmo tempo, os medianitas e seus aliados preparavam uma invasão contra Israel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, capacitando-o para libertar seu povo. E Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Azé e Naphtali, que somou 32.000 homens. Mas Gideão não tinha experiência na guerra e pediu um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação que aquela seria realmente a vontade divina e que Israel sairia vitorioso. Que é o que todos nós temos que fazer, né? Quando Deus dá uma ordem ou pede alguma coisa, vamos pedir um sinal para Deus se é realmente para fazer. E disse ao Senhor, se for livrar Israel pelas minhas mãos, como me tem dito, colocarei esse velo de lã, quer dizer, um monte de lã lá no chão. E se tão somente esse monte de lã, esse velo de lã estiver molhado e toda a terra ao lado estiver seca, eu saberei que é o Senhor que está falando comigo, que é o sinal do Senhor. Então conhecerei que o Senhor há de livrar Israel pelas minhas mãos. E assim pela manhã o Senhor fez. Aquele monte de lã estava molhado e a terra em volta seca. O orvalho molhou a lã e não molhou a terra. E assim, no outro dia, ele viu o que o Senhor fez, mas continuou com receio, com medo, né? Porque nós homens somos assim, receosos. E não conseguiu e pediu um novo sinal. E o contrário agora, que somente a lã ficasse seca e em redor, né, o orvalho molhasse a terra e mantesse a lã seca. E aí assim o Senhor fez também. Antes da batalha, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande. Isso poderia dar orgulho, gerar orgulho no meio do povo, dizer assim, nós ganhamos porque nós tínhamos muitos homens, nós tínhamos um exército maior do que o deles, dos medianitas, então por isso nós ganhamos, não foi o poder de Deus. E Deus não age dessa forma, Deus quer que o poder dele seja visto, e não do homem, a força do homem. Então, o Senhor falou para ele, quero que reduza esse número para que vocês não se vangloriem por eu dar nas vossas mãos os medianitas, né? Então,
o Senhor ordenou que mandasse os covardes embora. Aqueles que já estavam com medo mesmo fossem embora, reduzindo o número do exército para 10.000. Então, 22 homens foram embora. Então, ficaram 10.000, 10.000 com o objetivo de garantir ao povo que seria com eles que o Senhor ainda... para garantir ao povo que seria com eles. E o Senhor ainda reduziu o número de homens, dizendo a Gideão que pedisse a todos para beberem água como sinal. E como é que Gideão teria que fazer? Levasse todos à beira de um rio, e aqueles que bebessem a água levando até a boca, porque um soldado, ele tem que ficar de vigília, então ele tem que pegar a água e levar até a boca. Um soldado tem que estar em vigília, ele não pode baixar a boca e levar até a água, porque aí o inimigo vem e mata ele, certo? Então o Senhor falou, aqueles que levar a água até a boca, né? Esses aí, com esses você vai para a guerra. Mas os que se ajoelharem para beber a água, esses aí seriam descartados, devem voltar para suas casas. Porque o soldado não pode enfiar a cara na água, porque ele não vai ver o inimigo chegando. E aí o que é que acontece? Sobraram então só 300 homens. Gente, de 10.000, sobraram, quer dizer, 9.700 homens fizeram isso. Enfiaram a cara na água. E só sobraram 300 homens. Então, orientados por Deus, fizeram o seguinte: cada um dos 300 levaram uma trombeta e um jarro de barro com uma tocha. E de madrugada cercaram o acampamento midianita. Lá naquela época, contava-se uma história, eu lembro que eu li isso num livro, de que quando se matavam pessoas, né, isso aí seriam lendas e contos, que voltariam aquelas pessoas para nos matar, para matar quem matasse, né, na guerra, que aquelas pessoas viriam para se vingar. Então o povo naquela época tinha medo, né? Então assim, lógico que existem lendas, né, contos. Então o povo tem medo, ainda mais um povo que não é guiado por Deus, anda com medo mesmo. E o inimigo, ele gosta de pôr medo no povo, né, com suas mentiras, seus contos de fada, né, suas fábulas. Por isso que o Senhor fala, não dê ouvidos a fábulas, né? E aí o que acontece? O Senhor é estrategista, o Senhor conhece o medo do homem. Aí o Senhor mandou que todos tocassem as trombetas e quebrassem os jarros e que fizesse barulho, como o sinal o Senhor fez. Gideão mandou Gideão dar o sinal para que eles tocassem as trombetas e quebrassem os jarros todo ao mesmo tempo. E nessa hora, com aquele barulho, assustou os midianitas, de forma que eles brigassem entre eles, achando que era um ataque do inimigo. Aí o que aconteceu? Eles começaram a se assustar, desestabilizados. Foi essa hora em que Gideão e o povo começou a gritar: a espada do Senhor e de Gideão. Começaram a dar esse grito de guerra. A espada do Senhor e de Gideão. Imagina aquele grito, 300 homens gritando isso, depois de fazer o barulho da trombeta e de jarro se quebrando. Aí o que acontece? O exército desestabilizado, os chefes, os generais de guerra lá, os capitães começaram a correr. Na fuga, Gideão os perseguiu, matou seus líderes e finalmente o povo, porque quando os líderes são mortos, os soldados têm que fugir, que aí já está perdido mesmo, né? Porque se os líderes são mortos, o que os soldados vão fazer? E finalmente o povo de Israel estava livre de seus opressores. E Gideão se recusou a estabelecer, né, uma monarquia em Israel. Foi oferecido para ele, né, ser rei de Israel, mas ele não quis, né? Então ele aceitou alguns presentes de ouro, dos despojos, né, que são restos que sobram, né, de guerra dos reis, né? Então são ouro, são joias. Ele aceitou, né, que são coisas que são conquistadas na guerra, esses despojos são conquistados na guerra mesmo, e ele ofertou material para a obra do Senhor, para fazer até o templo, né? Isso foi usado também para o templo, para fazer casas, né, de adoração, altares de adoração para o Senhor. E Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Ele era um homem um tanto quanto medroso,
Mas sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso. Essa história de Gideão é linda, né? Essa é a minha história. Então, no nosso propósito agora, vocês escolham uma e contem também. Tá? Que Deus abençoe a nós todos e a cada um de vocês no nosso propósito. Um beijo.